Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sons de Abril, inspirado no 25 de Abril e em todos os sons a ele associados. Para falarmos destes sons e das reações da população, temos em estúdio 3 convidados, a Raquel, o João e o Alexandre, que tentarão esclarecer os nossos ouvintes. Olá, e agradecemos desde já o convite. A Revolução de 25 de Abril, também conhecida como Revolução dos Cravos, Revolução de Abril, ou apenas por 25 de Abril, refere-se a um evento da história de Portugal. Resulta do movimento político e social, ocorrido a 25 de abril de 1974. Este movimento pôs o regime ditatorial do Estado Novo e iniciou um processo que viria a terminar com a implantação do regime democrático e com a entrada em vigor de uma nova Constituição a 25 de abril de 1976. Grândola Vila Morena é um poema e canção composta e cantada por José Afonso, tendo em si escolhido pelos movimentos das Forças Armadas, MFA, como o segundo sinal para colocar os militares revoltados em marcha, iniciando a Revolução de 25 de Abril de 1974. A canção, por ser revolucionária, tornou-se desde o princípio e o seu hino. E foi no dia 25 de abril que as pessoas festejaram-se na rua o facto de o regime ter acabado. Muitas pessoas estiveram ao lado dos militares, outras recearam que se desencadeasse uma guerra na rua e outras pessoas, ainda, só souberam do que havia sucedido em Lisboa dias mais tarde. Sim, conheço algumas pessoas que contaram que naquela época viviam com muito medo da PIDE, Polícia Internacional e Defesa do Estado, os viesse buscar a casa, fosse dia ou de noite. Não gostaria de ter vivido nessa época, sempre com medo, a olhar por cima do ombro e desconfiado das pessoas. Hoje podemos dar a nossa opinião, ouvir as músicas de que gostamos e vestir-nos como queremos. Verdade! Talvez graças a esses bravos militares e apoiantes que saíram para a rua em defesa de um novo Estado. Acredito que muitas pessoas tivessem receio de uma guerra no país. Felizmente, os protestos e a queda de poder de então foram muito pacíficos. Acho que gostaria de ter assistido à entrega dos cravos aos militares. Sabem como foi? Não, e tu sabes? A minha mãe contou-me que havia uma senhora chamada Celeste Caeiro que se encontrava na rua na altura em que os militares tentavam depor Marcelo Caetano, dirigindo-se para o Largo do Carmo, em Lisboa. Essa senhora tinha consigo um cesto de cravos vermelhos que o patrão lhe tinha oferecido, pois, nesse dia, devido à saída dos militares, não seria possível comemorar o primeiro aniversário do restaurante onde trabalhava. Então, ele distribuiu as flores aos seus colaboradores. Ao ver tanto movimento de tropas nas ruas, a dona Celeste questionou-se sobre o que se passaria. Nisto, aproximou-se dela um militar que lhe perguntou se tinha um cigarro, ao que respondeu que não, mas que lhe ofereceria um cravo, e assim colocou-o no cano da espingarda. Este gesto foi repetido pelos seus colegas e por outros populares. Em coro gritavam e cantavam liberdade. E os militares não arredavam pé do Largo do Carmo enquanto Marcelo Caetano não se desistiu de governar. Desconhecia por completo esta história. É uma história muito bonita e plena de significado. A cor do cravo representa o amor e também o sangue que poderia ter sido derramado naquele dia. O facto de ser uma flor apela à simplicidade e paz, por oposição à guerra ou à violência presente nas armas. Por isso que o cravo vermelho é o símbolo da liberdade do nosso país. Agora já percebi tudo. Sim, e não nos devemos esquecer que, nestes últimos 50 anos, se por cá andamos, foi graças às vivências e aos ideais das pessoas de então. Muitas pessoas foram presas, torturadas e muitas vezes acusadas por muito pouco. Houve vários políticos, escritores e cantores que estiveram exilados de Portugal e só regressaram ao país quando perceberam que Marcelo Caetano já não era governante. Bem, o tempo voa. Damos por terminado este nosso podcast. Espero que os nossos ouvintes tenham ficado elucidados quanto aos sons e às reações que eternizaram esse dia, o 25 de abril de há 50 anos. Bem, já a mim eu adorei estar cá e de ter ouvido a história da Senhora Celeste Caeiro. Obrigado pelo convite e até a um próximo episódio deste Sons de Abril.